Entrevista. 8h18, hora do gostoso café favorito. Aqui está o doutor Mauriti Calderoni, nesta terça-feira, de Vértice Grupo Odontológico. Você tem Vértice em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, Sala 1618, telefone 3342-3985. Barra Mansa, Edifício Garagem, Sala 1057, telefone 3323-1264 e os contatos de Barra Mansa ou Volta Redonda pelo WhatsApp 988216616, o número que eu digo todos os dias aqui. E hoje o tema: mitos e verdades sobre dentaduras fixas. A felicidade está de volta, não é? Os implantes dentários agora tornam possível deixar a sua dentadura fixada na boca, seja na arcada superior ou na arcada inferior, ou as duas. Mas a gente tem que conhecer muita coisa sobre esse assunto. Eu, recentemente, numa entrevista com o Dr. Mauriti, lembrei de duas pessoas da minha convivência que tiveram problemas sérios com a dentadura inferior. Dona Geralda Andrade de Paula, Dona Doquinha, minha saudosa mãe, tinha problema sério com a dentadura inferior. E o nosso saudoso tio Bené também. E o tio Bené, como é que ele firmava a dentadura? Ele usava um palito de fósforo e tinha uma marca que ele preferia, que era Argos. Disse que aquele palito era mais resistente, sei lá o quê. Ele usava um palito de fósforo constantemente na boca para fixar a dentadura inferior. Doutor Mauriti Calderoni, bom dia e responda imediatamente: como é possível fixar uma dentadura com implantes dentários? Bom dia, Dário. Tem que começar contando história, né, doutor? Com certeza. Não, a gente tem muita história para contar, né? Não, e o bom da história, porque assim, essa história, ela é verdadeira e nós mudamos a história agora, né? Quer dizer, a história triste agora, o engraçado que era triste, né? Porque quantas pessoas sofreram e quantas ainda sofrem. Aqui faltou uma figura também nessa história, minha saudosa sogra, Dona Lila. Ela abandonou a dentadura inferior. A dentadura inferior, então, a superior ainda existe alguma retenção, né? Quer dizer, ela ainda para alguma coisinha. Mas a de baixo não, a de baixo é uma bailarina. Ela só fica na boca porque a força da gravidade para ela ali. Agora, realmente... a de baixo é terrível, né? Eu me lembro que uma vez eu conversei com um cidadão, um ouvinte do programa, e ele falando, a dentadura soltando. Meu Deus do céu, que sofrimento deve ser para a pessoa, né? E assim, na verdade, ninguém perde os dentes porque querem, né? Quer dizer, as pessoas, infelizmente, têm algum problema e perdem os dentes. A dentadura ainda era uma saída, vamos dizer assim, uma alternativa, né? Sim, né? Para quem... Agora, nos dias de hoje, né, existe uma prótese sobre implante que nós chamamos protocolo. É uma prótese que foi muito bem desenvolvida na Austrália. Protocolo? Por que que chama protocolo? É uma forma como é que é feita. Existe um protocolo de instalação desse implante e essa prótese. Ela é muito comercializada e vendida como a dentadura fixa. Então, existe uma técnica que chama-se técnica All-on-4. É tudo por 4 em inglês, né? Com 4 implantes você consegue fixar uma dentadura. Então, você coloca 4 implantes sobre a sua estrutura óssea e consegue prender uma prótese. São 4 pontos. A prótese fica firme. Você São 4 pontos. 4 pontinhos, 4 parafusos. E isso dá uma segurança, um conforto enorme, né? Existe, é óbvio, uma ciência em volta disso para confeccionar isso com qualidade, mas que... É uma alternativa para não fixar dente por dente. Entenda que existe a possibilidade de, às vezes, você fixar. Na verdade, Dário, quem já perdeu os dentes há muito tempo, né? Às vezes tem carência de tecido ósseo. E instalar um implante por dente seria extremamente custoso, é uma prótese extremamente difícil de higienizar,
Entendeu? Existe um sofrimento, então o protocolo, que é o AO4, ele traz toda a segurança mastigatória. Aí são 4 implantes somente. E aí a pessoa fica com todos os dentes numa dentadura fixa. E a asepsia muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque qual a característica da prótese? Vou falar uma coisa muito importante. Qual a primeira característica de toda a prótese dentária? Ela tem que ter capacidade de ser higienizada. A prótese que não é higienizada, que não é limpa, o paciente ele não consegue limpar, ele vai perder essa prótese. E os implantes vão ser perdidos também, porque existe uma prejudica inclusive a gengiva, né? Sim, o tecido. Exatamente. Então, tem que ser bem higienizada. O protocolo com 4 implantes, ele permite o paciente passar um fio dental. Existe um aparelhinho que chama Alterpic, que joga uma água. Então, existem meios viáveis, corretos, dele fazer a boa higiene oral, que é fundamental. Né? Agora, é uma prótese extremamente bonita, ela traz todo esse requinte de função mastigadora, né? As pessoas voltam... Dá para comer um torresmo? Comer torresmo, vou dar vontade de... logo fora. Verdade. E mastigar coisa cantar, dura, né? Quem gosta de cantar que a prótese caía quando canta, não cai mais. Então, a qualidade de vida. Bom, cantar outra. Não é comigo, mas comer torresmo é. Não é? Gente. Mas para falar, por exemplo, né, doutor? Sim, aqui, imagina o dissabor, que é uma pessoa. Você falar uma coisa interessante. Algumas pessoas falam até de cabeça baixa. Com vergonha da prótese, né? Inclusive quem tem prótese, quem costuma ter inclusive o par, né? Quer dizer, a prótese de cima, a dentadura em cima e a dentadura embaixo, são pessoas que têm um tique, elas ficam batendo na prótese, já percebeu? Faz tec, 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 dá um barulho, né? Então essas pessoas, elas têm um novo mundo, né? Mas essa chance então desse protocolo, quem já usa dentadura há muito tempo enfrenta esse problema que o tio Bené enfrentou, que a minha sogra enfrentou, que a minha mãe enfrentou. A dentadura de baixo não fixa, não para. Preciso ter um jeito e não tem aquele produto, aquele pozinho, né? Corega que põe, também não segura, né? Fixador, né? Fixador, também não segura, né? Não. Bom, e quem tem dentadura há muito tempo e vive com esse problema, com esse sistema do protocolo, não importa o tempo que a pessoa já perdeu todos os dentes? Não, o que importa é a quantidade de estrutura óssea, porque o implante é um parafuso. Então precisa ter espaço de osso para que ele possa ser instalado. Botar aquele parafuso ali, né? Então vai se fazer uns exames, dentre eles uma tomografia, e através disso avaliar. Caso o paciente, por algum motivo, já teve a perda dos seus ossos, porque o osso da boca ele é diferente de todos os ossos do corpo. A propriedade dele é o seguinte, ele só existe se houver dente. Uma vez que o dente sai, ele some. O organismo reabsorve, tá? Reabsorve o osso. O osso, se você pegar um paraplégico, ele não anda, mas ele tem os ossos. Né? Se você pegar quem perdeu os dentes, vai murchar a boca, o osso vai sumir. Quer dizer que não é a gengiva que murcha a parte de carne, não. O osso vai sumindo. O osso vai reabsorvendo de forma natural para todas as pessoas. Então, algumas pessoas ela têm um padrão ósseo muito pequeno e mesmo assim existe recurso de fazer enxertos ósseos para que possa receber o implante. Nunca vai deixar de ser feito. Às vezes é o tempo que modifica através das condições que as pessoas precisam e a forma como é que vai ser feito. Bom, o paciente que já usa a dentadura e vive com esse negócio de dentadura frouxa, etc. e tal, já há algum tempo, mas que tem a quantidade óssea necessária. É verdade ou mito que todo tratamento de fixação fica pronto no mesmo dia? Mito. Mito? Não, isso não é verdade. Até porque tem que confeccionar a prótese. Então o paciente ele chega lá, como é que ele vai fazer a cirurgia e colocar uma prótese que ele não provou, que ele não mediu, que ele não... Tem prova, né? Tem que ter. O paciente ele participa disso, ele escolhe o dente, é um dente mais clarinho, mais redondinho. Agora, a cirurgia, a hora que a prótese está pronta, a cirurgia é feita e se instala a prótese no mesmo dia. Então assim, como é que é na Vértice? O paciente vai lá, faz sua avaliação. Tem que fazer uma avaliação, sim, né? Se programa, vai fazer a construção da prótese previamente à cirurgia. No dia da cirurgia, a prótese já está pronta.
operou, instalou seus implantes e já instala a prótese. É um troço muito, muito legal. É uma realização. Eu sempre falo que na Veste tem uma cadeira que as pessoas choram de felicidade. E nessa cirurgia é muito comum. Quando termina, bota aquele espelhozinho. A pessoa, a sensação de ter a prótese fixa. Eu lembro do meu barbeiro. Lembro do meu barbeiro Guilherme, na sobreloja do Cecisa 2. Toda vez que ele termina, ele pega o espelho, bota por trás assim, eu vejo o reflexo da minha cabeça. Lembro do meu pai, é igualzinho a cabeça do meu pai, meu saudoso pai. Todas as vezes que eu vou cortar o cabelo, eu me emociono lembrando do meu pai. A cabeça é muito semelhante. As pessoas que conheceram o meu pai e que hoje encontram comigo, dizem, não é possível, você ficou igualzinho ao seu pai. Faz parte. Agora, doutor, o senhor falou sobre o implante. Não é feito no mesmo dia, é preciso fazer a prova, etc. Faz um implante. E o pós-operatório é doloroso, não? Ô, Dário, nós temos um problema muito grande. Dificilmente eu tenho alguma alteração no pós-operatório com o paciente. Muito interessante isso. O paciente, ele requer cuidados, lógico, a gente tem um cuidado enorme previamente, ele vai ser medicado, né, vai dar tudo certo. Agora, nós não temos história assim de dor, de sofrimento. Eu pergunto porque, isso. Assim, apesar de ser uma cirurgia, de ter um tempo cirúrgico, né, tem todo um cuidado, os pacientes saem de lá. Mas exige repouso, pelo menos. Sim, eu ia te falar exatamente. E eles acham que eles podem sair, que pode. Você tem que, pelo amor de Deus, faz um repousozinho, vai ver uma televisão, vai ler pelo menos livro. 2 semanas de tirar o pé do acelerador. Não semana, mas pelo menos uns 5, 7 dias. É bom ter um. Eu falo uma coisa assim, é um sonho, né? Então é tão legal que esse sonho realmente fique. E é uma cirurgia, né? Eu estou perguntando justamente sobre isso, porque eu acompanho muito futebol, nós acompanhamos muito futebol aqui com o Sérgio Luiz, e a gente fala sobre isso. E o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, jogador profissional de futebol, foi submetido a uma cirurgia de joelho por uma das equipes profissionais mais competentes desse país. De repente, apareceu uma bactéria no joelho dele, ele não pôde voltar a jogar até agora, está voltando lentamente e tal. As coisas acontecem, né, doutor? Isso é verdade. O doutor não tem casos, mas não pode garantir que não vai acontecer, né? Outra coisa assim, existe também o exercício da própria boca, né? Quer dizer, o paciente, ele vai fazer cirurgia e é exigido dele 1 mês sem mastigar. Não é deixar de comer, não. Pelo contrário, não pode mastigar. De toda a minha história hoje... não pode mastigar. Não, você faz a cirurgia, instala o implante no mesmo aí dia. Tudo de canudinho, mês, doutor? Não, uma colherzinha, né? Vai tomar uma sopinha, vai comer um anguzinho. Aquele cremezinho batido no liquidificador e tal. Não pode mastigar. Não pode mastigar. Da minha história toda, eu tive um amigo, e ele até tem um problema de saúde grande, nós conseguimos fazer... Aí ele saiu ele ficou tão feliz que ele comia costela, Aí esse nós tivemos problema. Agora fora esse deu problema porque fazer o quê? Hein, doutor, quando termina... Você opera o joelho, você não tem que ficar lá deitadinho, bonitinho. Tem que fazer fisioterapia e tal. Não dói, vou sair andando. Não é assim que funciona. Então, tem esse cuidado que a gente tem. O pós-operatório é muito importante. Quer dizer que quando termina a cirurgia, tem uma série de procedimentos que o paciente vai ter que adotar, né? E um deles não pode mastigar durante 30 dias. Isso é tão sério que hoje... Nós estamos organizando as cirurgias na Vértice. Quando o paciente opera por protocolo, eu cedo para ele 1 semana de dieta. Eu já combinei com um lugar, essa pessoa faz aquelas marmitinhas nos potinhos bonitinhos, e a pessoa no dia ela já leva para casa toda aquela alimentação durante quer dizer que já tem a alimentação. Para que eu possa garantir, né? Eu acho que é um troço muito simples. Não, porque tem muito... Não, Dário, falando sério, tem, por exemplo, opera um senhor
Esses dias nós esperamos o senhor, ele é um camarada, uma elegância, uma pessoa maravilhosa. A esposa faleceu e é um senhor de idade. Ele tem uma dificuldade de fazer uma alimentação. Então, é um carinho que a Vértice tem em dizer assim, nós estamos contribuindo verdadeiramente. Quer dizer que já vai uma semana de dieta já pronta. Vai, prontinha, bonitinha. Congelada. Né? Congelada, esquenta no micro-ondas. É muito gostosa. Eu provei todas elas. É claro, né, doutor? É muito bom. Eu, por exemplo, gostei bem. É isso aí. Aqui, mas outro detalhe. O paciente que fumar deteriora a prótese? Verdade. É? Verdade. Hoje... Eu não posso ficar falando dessas coisas, não, porque eu sou ex-fumante e vivo fazendo proselitismo contra o cigarro, entendeu? Então... Não, assim, até vou te falar assim, o mais importante do fumante não é mais falar para ele que o cigarro faz mal, é acolher, né? Porque é um sacrifício, as pessoas muitas das vezes não deixam de fumar porque não aguenta mesmo, vira um vício, é o vício, né? Então, mas o paciente que ele é fumante, ele reduz a probabilidade de sucesso do tratamento dele no mínimo em 50%. É verdade. Né? Então existe uma forma diferente de se tratar o paciente que vai fazer implantes, que é fumante. É uma forma que tem que ter um controle maior. Os implantes, eles têm que ser uns implantes mais específicos, que cicatrizam mais rápido, né? Isso aí, outro cuidado, então, que exige o paciente fumante. Eu até vou dizer isso, é uma coisa muito séria, Dário. Os implantes não são iguais, não. Entendeu? Cada um é igual, cada pessoa é uma pessoa, né? Você é igual óculos, você não vai no oftalmologista para fazer receita do óculos. Cada óculos tem um grau, um prisma, né? Exatamente. Então, o implante é exatamente isso. O profissional qualificado, ele vai escolher a marca, o tamanho, a largura, as propriedades daquele implante, o desenho do implante. Tudo isso influencia no resultado. E tem também a lembrança dos dentes originais das pessoas, também tem isso, questão estética, né? Sim, porque o camarada extraiu determinados dentes que estavam necessariamente tinham que ser extraídos e tal, com problema, e aí bota uma prótese completamente diferente, o cara fica com um sorriso. A coisa mais gostosa que tem é a pessoa falar assim, poxa, esses dentes pareciam meus dentes naturais como eu era antes. Não é bacana isso? Olha só que alegria que a gente devolve para essas pessoas, né? É, muito legal. Olha, gente, são 8 horas e 35 minutos, hora do café favorito. Nós estamos conversando com o Dr. Maurício Calderoni e eu tenho um problema muito sério todas as vezes que eu recebo o Dr. Maurício aqui, porque o assunto não acaba, né? A gente vai perguntando, ele fala com facilidade, o assunto não acaba. Agora, falamos há pouco sobre a questão de pessoas que perderam os dentes há muito tempo. O doutor falou sobre a capacidade suficiente do osso para instalar o implante. A gente pode afirmar definitivamente que quem tem pouco osso para instalar um implante não vai ter chance? Não. Mito. Se o paciente organicamente tiver condições para se fazer um enxerto ósseo, que condição que é essa? O paciente ele tem uma diabetes controlada, ele tem um problema cardiovascular, mas está em tratamento, então ele vai ter condição de fazer uma cirurgia. Existem cirurgias de enxerto, inclusive na Vértice nós temos uma equipe da área, porque antigamente se fazia isso em etapas. Uma etapa para o enxerto, uma etapa para a instalação dos implantes. Hoje, nós temos uma equipe que a maioria dos pacientes que requerem o enxertia óssea estão fazendo numa sessão única, o enxerto e os implantes. Isso é um sucesso muito legal. Em uma única cirurgia consegue fazer num tempo único. Isso reduz a morbidade, reduz o sofrimento, acelera o tempo de instalação da prótese. Isso é muito legal. Então, isso agregou duas áreas. Nós temos a Ana, a doutora, uma bucomaxilo fantástica na região, e a gente opera isso, inclusive faz isso com o próprio segmento do próprio organismo,
como se coleta o sangue. Um dia nós vamos falar isso. É um troço maravilhoso. Reduz e acaba também com aquela história de ansiedade do paciente. Está doido para resolver o negócio. Né? Reduz risco de infecção, reduz o tempo, melhora a cicatrização. É um negócio muito bacana. Então nós conseguimos fazer isso com alta qualidade. Tá? Bom, o doutor viu aqui que a minha produção me entregou um comunicado de ouvinte por telefone, está perguntando, doutor, como é que é feito esse planejamento do tratamento, como é que é feita essa avaliação, condição de pagamento e tal, como é que é essa relação entre a Vértice e o paciente? Sim, Odário, até vou dizer isso, é muito rápido a confecção do protocolo. Do primeiro dia que o paciente chega lá, o dia da cirurgia dele, em média, gasta de 6 a 8 vezes, contando esse primeiro dia. 6 a 8 vezes. Consultas, né? Sim, consultas que ele vai lá. Por quê? Porque tem essa fase de construir a prótese. E está nessa fase também o diagnóstico. É para dizer que existe uma técnica, mas existe uma prática eficiente. Então, o paciente ele vai lá no consultório, primeiro exame que a gente vai pedir é uma panorâmica. Através da panorâmica já vai ter indício se ele vai precisar fazer, às vezes, um enxerto ósseo ou não. A partir disso vai se pedir uma tomografia. E aí vai se avaliar a estrutura do paciente. Vou dar um exemplo. Ontem, por exemplo, no meu consultório, em Barra Mansa, nós recebemos um paciente que vai fazer um protocolo, ele é um pedreiro. O pedreiro ele não faz muito mais força com a arcada dentária para pegar o peso. Exatamente. Então, nós vamos instalar neles, em vez de 4, nós vamos instalar 6 implantes. Isso vai dar uma estrutura melhor, um tempo melhor. Então, o planejamento é um planejamento voltado para o problema, para o hábito de vida, pelo trabalho. Isso, realmente é minucioso e qualificado. Através disso, vai se determinar um critério financeiro e nós vamos criar condições. Normalmente, os pacientes podem, na Vértice, acertar isso até em 12 vezes. É uma forma de facilitar a vida. Aceita cartão de crédito? Sim, com certeza. Em 12 parcelas? Em 12 parcelas, sem problema nenhum. O mais importante é criar esse meio. Dário, você não está entendendo que sonho que é. Estou brincando, não. Se tem uma coisa que é gostosa de fazer, você realiza o sonho da pessoa. A pessoa, a hora que ela põe a mão na boca, que ela mexe, aquilo tá firme. Você vira uma criança. É muito bacana. Me surgiu uma pergunta aqui quando o senhor falou sobre o pedreiro. Ele faz muita força no trabalho dele. Sim, não é? Sim. O ajudante pedreiro, o pedreiro. Tem muita gente que na atividade profissional faz muita força. Se tem prótese superior e inferior, corre o risco de quebrar essa prótese de tanta força que faz, porque o maxilar é um dos como é que chama? Não, o músculo mais forte do organismo está na boca. Pois é, Você vai lembrar que aquele negócio do circo, lembra? O rapaz, a moça fica pendurada pela boca. Então, assim, você já tentou aguenta o peso do corpo, né? Você já tentou partir um pedaço de carne na mão? É difícil, né? Difícil. Você põe na boca. Você fica para a criança assim, mastiga de boca fechada. Porque é tão fácil mastigar, porque tem muita força. Então, qual a característica fundamental de uma prótese? Presta atenção. Primeiro, ela tem que ser bonita. Ela tem que cumprir uma estética. A prótese ela tem que ser funcional. Ela tem que mastigar com prazer. O paciente não pode ter aquela sensação que tem um troço horroroso na boca. Tem que ser extremamente confortável. Mas tem uma que é fundamental. Ela tem que ser duradoura. Porque ela tem que aguentar a força mastigatória. A força do maxilar. Isso. Então, quem faz o protocolo, posteriormente ele vai fazer uma prótese que tem uma barra de metal dentro. Como se fosse uma estrutura mesmo de um prédio, assim, um esqueleto. E isso vai dar todo um conforto mastigatório por muitos anos desse paciente. 8h41, hora do café favorito. Finalmente, doutor Maurício Calderoni, quais são as dicas para a gente encerrar para o sucesso de quem deseja fazer implante e fixar a dentadura? Quais as dicas que o doutor pode dar para a gente encerrar? Bacana isso, porque assim, nós estamos numa geração de muita propaganda, muito comércio. A saúde não é uma propaganda, a saúde não é um comércio, a saúde é uma realização humana que todos merecem, todos devem ter. Então a dica é, primeiro, se você sonha em ter sua dentadura fixa, mastigar, sem ter medo da prótese cair, conseguir mastigar alimentos
procedura, não machucar, não entrar no alimento. Tem como? Tem. Existe o protocolo. Vai fazer uma boa avaliação, vai entender. Na Vertis nós vamos dar uma aula, a gente desenha toda essa cirurgia. Aí sim, a pessoa vai entrar de uma forma segura para entender o pré-operatório, o operatório e fazer um bom pós-operatório. São condições fundamentais para que você possa realizar essa prótese. E entender que é uma prótese. Tudo tem uma manutenção, tudo tem que ter um cuidado. Então, todo esse carinho... O primeiro cuidado é do próprio paciente. Sim. Que tem que fazer a escovação, usar fio dental. Você tem ideia, na Vertis, o paciente ele recebe uma aula de como escovar, como é que limpa. Isso vai prolongar, vai evitar a inflamação. Então, são esses cuidados que você deve exigir do profissional para que você tenha o seu trabalho bem feito. Olha, gente, 8h43, hora do café favorito. Mais uma vez, obrigado, doutor. Vou pedir para você voltar terça-feira que vem, tá? O papo foi muito legal. Olha, obrigado, os endereços da Vértice: Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, sala 1618, 3342-3985. Barra Mansa, Edifício Garagem, sala 1057, 33231264. O WhatsApp para os dois endereços, 98821-6616. Se você quer outras informações, aí estão as facilidades para você ter contato com a equipe da Vértice Grupo Odontológico. Como é mesmo o nome do seu estagiário, doutor? Gustavo. Gustavo, é o mesmo nome do meu filho caçula. Gustavo, que está morando em Portugal. É isso aí. Muito obrigado pela presença. O Gustavo está tendo umas aulas aqui também, né? O Gustavo vai ser daqui a pouco. Eu não vou vir, ele já vai vir no meu lugar. Vai poder vir no lugar? Com certeza. Valeu, doutor. Obrigado, Dário. Aceitou o convite para terça-feira que vem? Vamos estar aí, com certeza. Terça-feira que vem? Terça-feira que vem. Mais um tema importante? Vamos lá. Um grande abraço, doutor. Obrigado, Dário. Até terça. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado.